Bem-vindas, tentantes! O coito programado é um método mais simples que muitas vezes pode ser empregado para, então, que o casal obtenha a gravidez. Mas nem sempre ele está indicado. Me acompanhe nesse vídeo e teremos a resposta em qual caso está indicado e quando se beneficiar de uma técnica mais simples para obter a tão sonhada gravidez e constituir a família. Meu nome é Alessandro Schuffner, sou ginecologista, médico especialista em reprodução assistida pela Associação Médica Brasileira e Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. O coito programado, muitas vezes a gente emprega numa paciente com um quadro mais simples. É a primeira tecnologia a ser empregada. O coito programado, a inseminação intrauterina e depois a fertilização in vitro. Num coito programado, a gente controla basicamente as 3 fases do ciclo ovulatório. A mulher naturalmente está tendo um folículo e não está obtendo a gravidez com um óvulo. Então nós vamos estimular para que essa mulher tenha mais folículo, 2 ou 3 no máximo. Pode ser com comprimido ou medicamentos injetáveis, a depender do quadro. Onde então a gente controla a primeira fase do ciclo ovulatório, que é crescer mais folículo. E a gente faz um ultrassom seriado, que a gente chama ecografia transvaginal seriada, para acompanhar o crescimento desse folículo. Então, a gente vai usar, por exemplo, um medicamento a partir do primeiro ultrassom. Então, a paciente menstruou no dia 1º de algum mês, dia 3 ela faz o primeiro ultrassom, estando tudo ok, aqui a gente começa com a medicação para estimular a ovulação. Depois, um outro ultrassom no 8º dia, no 10º dia e 12º dia. Aqui a gente fez, então, esse manejo. A gente viu quantos folículos estão crescendo, está crescendo pouco, está crescendo muito. E quando atinge um determinado tamanho, geralmente no dia 12 daquele ciclo, a gente vai partir para a segunda fase do ciclo ovulatório, que é dar uma determinada injeção e programar, então, a relação para 34 a 40 horas após. Daí o nome coito programado. Então, ela vai ter uma relação apenas num determinado dia e hora para que maximize a nossa chance de engravidar, exatamente por ajustar o timing da relação sexual. Então, muitas vezes o muco pode não estar bom, o espermatozoide pode não estar bem no muco, o muco produzido no colo do útero, mas quando você ajusta o timing da relação, talvez este seja o problema que precisava ser corrigido, a característica que precisava ser corrigida e foi corrigida e vai obter a gravidez. E a terceira fase do ciclo ovulatório é a produção de progesterona pelo ovário. Na realidade, tudo acontece na mesma estrutura. Ela cresce, ela rompe e ela produz progesterona. Falhou uma dessas 3 fases, não obterá a gravidez. Então, a gente vai suplementar a progesterona. Muitas das vezes é desnecessária essa suplementação, mas vamos suplementar e vai agora, então, obter a gravidez. Com progesterona pode ser oral ou vaginal. E a partir de então a gente testa, depois, 2 semanas depois da ovulação, faz o teste de gravidez, dando positivo a gente mantém a progesterona, dando negativo ela vai menstruar e aí iniciamos um novo ciclo. O coito programado ele tem uma limitação. Então, por exemplo, eu vou fazer 3 a 6 meses no máximo, vai depender do quadro da paciente, da idade. Tem determinados fatores, como por exemplo, fator masculino, moderado grave, não vai encaixar, não vai resolver um coito programado, um fator tubário, endometriose moderada grave. Então tem algumas características que a gente tem que sim fazer outra coisa antes, como uma laparoscopia, por exemplo, uma videolaparoscopia, ou muitas vezes, a depender do quadro, uma alteração espermática grave, tubária grave e direto para uma fertilização in vitro. Então isso tem que ser ponderado, mas sempre pensamos no início do tratamento como uma forma simples, válida e que pode ser sim lançada mão para obter a gravidez. Deixe seu comentário, se ainda não curtiu, faça agora, nos siga no nosso canal do YouTube, encaminhe o vídeo também para alguém que possa ter a mesma necessidade que a tua. E não se esqueça de nos acompanhar aqui no YouTube para então ver o próximo vídeo e em busca do beta positivo.